Boa tarde, bem-vindos a mais um Sociedade Civil. Hoje vamos discutir a importância fundamental da existência de IPSS no nosso país, sobretudo as que lidam diretamente na área da saúde e são fundamentais para a promoção, intervenção e tratamento de algumas das patologias do nosso país, dando resposta a muitas necessidades, sobretudo em populações mais vulneráveis. É o tema principal deste nosso programa, que começa, como todos os dias, com notícias positivas com a ajuda do Pedro Dias Marques. É presidente da Add-on Talent. Olá, Pedro, obrigada por estar connosco mais uma vez. E está hoje também aqui connosco porque está a organizar, e vai decorrer já no próximo sábado, o chamado Pillow Fight Day. Portanto, traduzido à letra, um dia de luta de almofadas. Luta de almofadas, que vai também celebrar o 35º aniversário da Constituição Portuguesa. Que acontece também este sábado. No dia 2 de Abril. E eu, por acaso, tomei aqui a liberdade de trazer uma almofada e vou pedir para escrever o artigo da Constituição com o qual mais se identifica. Porque na prática, nós no sábado é isso que vamos pedir às pessoas, para trazerem uma almofada e escreverem um artigo da Constituição. Portanto, vai ser uma almofada onde se consiga ler, exato, não é? Portanto, branca ou uma cor clara, ou para que se possa escrever um artigo da Constituição. E a ideia é remontar e fazer uma Constituição composta por 296 artigos. Mas almofadinhas. Muito bem, já vamos perceber então o que é que vai acontecer este sábado no Terreiro do Paço, exatamente, em Lisboa. Mas vamos olhando então para outras notícias, enquanto eu escrevo aqui o meu artigo preferido. E a primeira destas notícias tem a ver com o facto do New York Times estar a dar um grande destaque às novas vozes portuguesas, nomeadamente do fado. E esta notícia pareceu-me bastante interessante, porque, antes de mais, o fado é, portanto, uma canção representativa do nosso país, e o reconhecimento que o New York Times dá ao fado é também um reconhecimento da cultura portuguesa. E eu achei interessante porque no ano passado, em 2010, foi apresentada e formalizada uma candidatura do fado a património imaterial da humanidade. Exatamente. Junto da Estamos da à Unesco. espera da resposta, não é? E portanto, vem neste sentido. É também bastante interessante este fado experimental. Nós temos vários tipos de fado corrido, fado canção, fado aristocrata, e surge não com a Ana Moura, surgiu com a Marisa, um fado experimental. E, portanto, o New York Times acaba por destacar esta explosão de novas vozes, com a Ana Moura e, enfim, a Marisa, a Dulce Pontes, mas, sobretudo, este fado experimental, portanto, que acaba por ser aqui um fado com sons diferentes, com interpretações musicais diferentes, e, portanto, este destaque acaba por ser bastante interessante. Eu confesso que, quando costumo viajar pelo mundo, eu não resisto a fazer uma coisa, que é colocar um fado, geralmente ou num hotel ou num transporte, para ver a reação das pessoas. E é muito interessante. Quando estive na Rússia, coloquei um fado, e uma russa, coloquei o fado da Amália Rodrigues, portanto, povo que lavas no Rio, e a pessoa começou a chorar. Sem saber o que é que a pessoa estava a dizer. De facto, a música é muito universal, e os sentimentos também. E ainda bem, então, que o New York Times está a destacar, nomeadamente a Ana Moura, que está com uma carreira absolutamente extraordinária. E muitos parabéns à Ana Moura e a todos estes novos valores do fado. E vamos aguardar quase até ao finalzinho do ano para saber, então, se de facto conseguimos ter o mesmo destaque que o Flamengo tem. Aliás, a Ana Moura foi nomeada agora para Best Artist of the Year pela revista, portanto, Songlines. Portanto, é bastante positivo. Para ela, para a carreira dela. Sem dúvida, para nós também, para o fado geral. Depois, uma segunda notícia tem a ver já com a questão dos direitos, não é? A pena de morte, há um número, apesar de ainda não ter sido abolida mundialmente, o número de executados está a abrandar. Isto são notícias da nossa parceira Amnistia Internacional. Exato, isto vem um pouco na tendência dos tratados internacionais, portanto, que defendem e protegem a dignidade da pessoa humana. Eu queria só salientar que Portugal foi praticamente um dos primeiros países a abolir a pena de morte, portanto, no século XIX, e, portanto, embora a pena de morte ainda se mantenha em alguns países, há cada vez mais a tendência, portanto, de abolir a pena de morte. Enfim, no Brasil e na Argentina ainda se mantém pena de morte por alguns crimes de guerra, em alguns estados dos Estados Unidos também se mantém, mas, sobretudo, esta questão coloca-se no tema do fim das penas, da concepção do direito. O que é que nós esperamos do direito? E, portanto, há várias teorias mais repressivas, teorias preventivas, e, enfim, esta notícia enquadra-se, se calhar, numa nova concepção do direito de recuperação do indivíduo. Porque mais do que, portanto, o direito ser aquela estrutura pesada e, enfim, aqui a pena de morte,
as pessoas, se tiverem um sentimento de aplicação efetiva do direito, é muito mais eficaz do que, enfim, do que medidas como aqui, uma medida um bocado talião, olho por olho, dente por dente. Mas esta matéria, a pena de morte, está ligada diretamente a um dos grandes direitos humanos, um direito fundamental, consagrado na maior parte das constituições, o direito à vida. A nossa Constituição, artigo 24, número 2, proíbe a pena de morte. Podia ter escolhido esse, mas não, Pedro, escolhi um princípio que eu acho que, um artigo que abrange todos os outros, que é o princípio da igualdade. Portanto, escolhi o artigo 13º. Portanto, será esta a minha almofada no sábado. No sábado, muito bem. Eu só não vou oferecer porque essa almofada que eu utilizo para dormir. Oh, meu Deus, quer que eu assine? Mas dá-me um autógrafo. Pronto, mas a sua almofada para dormir agora está completamente descrita. Podiam ter dito que eu punha só um post-it. Mas aqui está, é o meu artigo, é um dos meus artigos preferidos, para além daquele que consagra, obviamente, a liberdade de expressão. E que eu vou oferecer ao programa, almofada. Muito obrigada, muito obrigada. Depois o programa oferece uma almofada para dormir, não queremos que tenha nenhum torcicolo. Mas temos médicos hoje na sala, portanto, se for preciso tratar, sobretudo, a reumatologia. Mas esta almofada, então, se no próximo sábado estivermos juntos no Terreiro do Paço, a partir das 3 da tarde, o que é que acontece depois, para além numa luta de almofadas que é muito saudável, não é? Muito bem. Isto, muito rapidamente, é um evento internacional que tem acontecido em várias cidades da Europa na mesma data, portanto, neste caso o dia 2 de Abril, desde 2008, e, portanto, basicamente o conceito é as pessoas juntarem-se num determinado local e lutarem com almofadas. Eu, enfim, observei que em Lisboa este evento ainda não tinha sido organizado e, portanto, há questão talvez de 10 dias comecei a organizar e, basicamente, no dia 2 de Abril, nós, para além de termos este evento, enfim, eu tive a ideia, juntamente com a atriz Sara Gonçalves e um colega meu, André Rocha, de fazer, portanto, um evento associado ao dia do aniversário da Constituição, que também ocorre no dia 2 de Abril, ou seja, é o 35º aniversário da nossa Constituição. Então a ideia é a seguinte, é convidar as pessoas a participar nesta luta de almofadas, a levar uma almofada e escrever um artigo e, basicamente, o que nós queremos fazer, a Constituição tem 296 artigos, é ter 296 pessoas, cada almofada corresponde a um artigo e recriar uma das maiores Constituições. Em almofada. Ao mesmo tempo, nós vamos fazer uma iniciativa que é o D10 Passos Constituição. Portanto, um bocadinho à semelhança do que aconteceu na presidência. Das presidenciais. E, portanto, basicamente é explicar às pessoas o que é a Constituição. Eu achei interessante, enfim, o meu irmão... É um dos livros mais fundamentais da nossa vida e rapidamente... E não é assim tão grande, é interessante. As pessoas muitas vezes têm a ideia que a Constituição é um calhamaço enorme e, portanto, essa ação de formação consiste basicamente em explicar o que é a Constituição, vamos fazer um jogo, quem quer ser milionário, e explicar às pessoas, até tendo em conta o momento atual da crise, que podem encontrar na Constituição certas respostas para aquilo que está a acontecer. Eu vou apenas dar um exemplo. Aqui o artigo 195 fala da demissão do Governo pelo Presidente da República. E diz aqui que o Presidente da República só pode demitir se estiver em causa o regular funcionamento das instituições democráticas. Às vezes as pessoas acham que o Presidente pode, pura e simplesmente, demitir o Governo só porque lhe apetece. Ou seja, pode participar na luta de almofadas e descarregar alguma da sua raiva. Isso, porque é muito bom, faz bem à saúde, já vou perguntar aos médicos se concordam comigo, não é? Sobretudo raiva e não só, portanto isto é um convite, é um convite às pessoas para se divertirem, para aparecerem lá e sobretudo para chamar a atenção para uma coisa importante, que são os direitos das pessoas e portanto o nosso mote é vem lutar pelos teus direitos e enfim, não durmas sobre o assunto, exatamente. Não é? E acima de tudo não durmas sobre esse slogan. Pode, esteja à vontade, quer dizer, para quem já escreveu na sua almofada que dorme mais que esteja à vontade. Pedro, muito obrigada por ter estado aqui connosco, portanto já sabe que no próximo sábado a cidade de Lisboa a aderir então a este evento, que é um evento internacional. Já tem uma página no Facebook, é só procurar. Eu queria apenas sublinhar que o Porto, o Flash Mob, também está a organizar isto no Porto. E, portanto, ótimo. No mesmo dia. Portanto, convidar as pessoas para cá se estiverem no Porto para fazerem parte do evento. Muito bem. Portanto, Porto e Lisboa, eu acho que à semelhança do que aconteceu com outro tipo de manifestações, se quiser juntar um grupo de amigos e promover às 3 da tarde uma sessão anti-stress, a dar umas almofadadas num amigo com alegria, eu acho que é uma forma bem divertida de juntar várias cidades em todo o planeta. São batalhas de almofadas como forma de descompressão em Portugal também, como forma de olharmos para a Constituição da República Portuguesa, que completa então 35 anos também este sábado. Obrigada, Pedro. Obrigado. Espero que tenha seguro. E nós avançamos, até porque pode ser uma resposta, se não encontrar resposta imediata no SNS, a questão da saúde. Vamos agora, falando muito a sério,